A nova lei de desoneração da folha de pagamento tramita no Congresso Nacional e tem como objetivo possibilitar a redução de custos das empresas. Para falar sobre o assunto, eu recebo Matheus Alcântara Viana, que é advogado. Seja bem-vindo, aqui é a Rede Alesp. Prazer é meu. Doutor, para começar, fala um pouquinho dessa lei. O que essa lei contempla, que trâmite que ela ainda percorre? Bem, basicamente ela é uma reedição, vamos colocar assim, né, a postergação de algo que já existe. Né? Desde 2011, no governo Dilma II, Dilma I, perdão, a gente teve já a desoneração da folha, né? Era um momento de desaceleração do crescimento de empregos, né? Do aumento do desemprego, na verdade, desaceleração da economia como um todo. E a proposta à época era substituir a contribuição patronal, né, a contribuição sobre o INSS pago pelo empregador, que é sobre a sua folha de pagamento, tradicionalmente, sobre uma contribuição que seria um percentual sobre a receita bruta das empresas. Né? Então, sobre o valor da prestação de serviços, de uma empresa de serviços, ou da uma empresa comercial, o valor das vendas e por aí vai. Né? E a ideia com isso era reduzir o custo de empregar alguém. A ideia é que fosse irrelevante qual era o número de empregados, né, para fins de cálculo dessa contribuição. Né? Se você não tem mais o impacto sobre folha e agora é sobre receita, passa a ser irrelevante o valor dos salários. Né? Então a ideia era essa. Tá? E o objetivo que era declarado lá atrás era justamente que houvesse um incremento da geração de empregos. Né? Essa lei ela foi editada em 2011, com uma configuração original bem ampla. Né? A gente chegou a ter mais de 56 setores incluídos nessa lei em 2011. Quando chegou lá para 2018, 2017, 2016, já estava bastante claro que esse resultado esperado não estava acontecendo. Né? A gente pode discutir os porquês, mas que não estava acontecendo, e já no governo Michel Temer, a gente deu um passo para trás, reduzindo o escopo de atuação dessa lei. Né? Então a gente teve uma redução desses 50 setores para algo como 17 setores. Né? Então teve uma redução. E agora a gente está discutindo de novo medidas tributárias que tenham o escopo de fortalecer a economia. Geração de emprego e renda sempre é uma preocupação. Então volta o tema de novo à baila, até porque essa nova lei, já pode em 2018, né, que tem esse escopo menor, ela vige somente até 2020. Então, caso não haja uma postergação desse prazo ou a edição de uma nova lei trabalhando uma nova conformação dessa contribuição, a princípio, em 2021, ela já não existe, a gente volta a ter a tributação sobre folha. Né? Então, a discussão é essa, o que é melhor e o que é pior. Né? Ter essa carga sobre o valor dos salários, né? O que significa que cada empregado que eu tenho um custo adicional com contribuição social, ou se eu crio um sistema onde eu tenho uma contribuição sobre uma outra grandeza, que é a receita bruta, mas que, por um outro lado, traz uma certa neutralidade em relação à folha. Tá? Essa é a discussão. O senhor comentou que, anteriormente, então, não deu certo no seu ponto de vista. Então, o quê? O que deu errado? O que aconteceu, né? Veja, é difícil dizer exatamente, né? Como quase tudo em economia, as coisas não têm um motivo único. Né? Eu costumo brincar que essas coisas são como término de relacionamento. Geralmente não tem um motivo só para acabar, né? Na maior parte dos casos. E o que aconteceu lá atrás foi que existia uma expectativa declarada pelo governo de geração de um número de empregos, né? E decorrido o tempo, se percebeu que não houve o atingimento dessa meta, né, de geração de empregos, e que, além disso, o valor da arrecadação caiu com essa mudança. Então, foi verificado como se fosse um duplo pênalti. Né? Eu não tive o objetivo e caiu a arrecadação ao mesmo tempo. Né? Então, esse foi o ponto.
Essa lei ela sempre foi muito criticada, desde a origem, tá? Porque, veja, empresas que foram... Tanto é que o nome é desoneração, né? Então, supostamente, você deveria pagar menos, né? Porém, na prática, isso depende muito da composição daquela empresa em termos de capital. Se ela é muito mão de obra intensiva ou se ela é muito capital intensivo, né? Se eu tenho uma empresa que ela tem, para seu funcionamento, ela trabalha com menos empregados do que tecnologia, por exemplo, o que cada vez é mais comum, diga-se de passagem, o efeito dessa mudança de base de arrecadação, de folha de pagamento para a receita, acaba sendo o inverso. Porque eu tenho uma proporção diferente entre empregados e receita. Né? Então, fazendo um cálculo muito superficial, né? Deixando de lado terceiro, SAT-RAT, essas coisas todas, pensando só na alíquota de INSS patronal, é 20% sobre folha. Então, vamos trabalhar com números cheios. Isso. Se eu estiver falando, por exemplo, de uma contribuição de 2% sobre a receita bruta, para que eu tenha o mesmo nível de tributação, isso significa que eu tenho que considerar que 10% de toda a receita dessa empresa seria absorvida pelo custo de folha de pagamento. Para eu ter uma identidade numérica entre as duas coisas. Então, o que significa isso? Se eu tenho mais de 10% no meu exemplo de folha de salário, esses 2% sobre receita bruta, no final das contas, significam menos arrecadação e, de fato, uma desoneração. Porém, se a relação é inversa, eu tenho um incremento de arrecadação. Então, esse sempre foi uma crítica desde o começo, de quando foi editada a primeira versão dessa lei. A segunda crítica que se faz é em relação à utilização, à destinação ou não dessa contribuição, dessa arrecadação, dessa desoneração, ou dessa não tributação adicional, para gerar mais empregos ou não. Né? É claro que não é de bom tom, não é possível que você vincule necessariamente o seguinte: olha, já que você tem uma diminuição de custo tributário, você é obrigado a empregar alguém. Isso é uma coisa que também seria uma medida draconiana, porque, veja, não necessariamente isso quer dizer que aquela empresa tem condições de arcar com esses custos. Se uma empresa já opera no prejuízo, por exemplo, ela não vai contratar mais gente porque ela deixou de ter um pouco de prejuízo. Né? Uma outra crítica que se faz é porque, assim como acontece no Simples, como acontece em relação ao imposto de renda no lucro presumido, por exemplo, quando eu adoto uma base de cálculo que é receita, eu ignoro todo o resto das despesas e custos e etc. O que significa que mesmo que eu opere no vermelho, eu ainda assim vou ter um custo tributário, o que pode determinar a inviabilidade da empresa em si. Né? E fora que, é claro, a mera diminuição de um custo não significa necessariamente que eu tenho uma recuperação de economia. Né? Isso depende de vários outros fatores, que são desde a infraestrutura empresarial em si, o ambiente legislativo, mas especialmente o ambiente de negócios. Né? Então, se eu não tenho uma recuperação do ambiente de negócios, eu posso fazer o que eu quiser, que eu não vou conseguir pegar e recuperar a empregabilidade das pessoas. Né? Então, são várias críticas que elas são pertinentes. Agora, a gente chega nesse momento em que a gente está rediscutindo o sistema tributário. Né? Eu acho que é um momento muito favorável, porque a gente faz muito tempo que a gente não tem uma discussão ampla sobre esse assunto, mas sempre isso implica um trade-off. Eu tenho que fazer uma escolha, e cada escolha implica uma renúncia, como sempre. E o que acontece se eu vou deixar de arrecadar alguma coisa, e se o custo do governo funcionar, enfim, com aposentadorias e tudo mais, continua o mesmo ou aumenta, eu preciso tirar a receita de outro lugar. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Se deixa de arrecadar, esse valor ele vai ser colocado em outro lugar? Há já uma expectativa de onde um novo imposto vai surgir? Caso a gente tenha o mesmo nível de despesa, de custo, de endividamento dos governos, né, em todas as esferas, aqui eu estou dizendo, eu vou ter que tirar dinheiro de algum outro lugar. E o Estado só se financia de dois jeitos, né? O Estado, a União, os municípios. Né? Tecnicamente, a gente chama de receitas originárias e derivadas.
né? Então, ou o Estado retira essa riqueza, né? Tira esse dinheiro de uma atividade econômica que ele mesmo vai exercer, por exemplo, lucro de empresas estatais, tá? Ou ele cria, ou ele retira esse dinheiro para arcar com seus compromissos de tributo. Assim, a gente não inventou ainda um outro jeito de fazer isso. O terceiro jeito que a gente poderia gerar seria imprimir dinheiro, né? Agora, imprimir dinheiro é uma solução que, de novo, a gente também já passou por isso no Brasil, sim, décadas atrás, com consequências não muito positivas, né? Aumento de inflação, que por conseguinte também gera redução da atividade empresarial, emprego e renda e por aí vai. Então a coisa é muito mais integrada do que parece, né? As empresas, elas podem escolher se elas querem se adequar a essa nova lei ou não, já são obrigadas? No modelo atual, sim. No início, lá em 2011, na primeira versão da lei, aqueles setores que estavam eleitos à substituição da contribuição, eles eram obrigados a contribuir daquela forma. Era uma nova sistemática de arrecadação para aqueles setores. Na segunda versão da desoneração, era opcional. E assim é até agora. Como vai ser a próxima versão? A ver. Né? Isso ainda precisa ser proposto, passar pelo Congresso. Invariavelmente nós teremos emendas, teremos uma discussão a respeito disso, para descobrir se isso vai ser opcional ou não, né? A opção, é claro, ela significa que as empresas vão poder escolher aquilo que é mais barato, né? Se eu quero desonerar efetivamente, parece uma medida adequada. Agora, sempre existe a pressão das despesas. Né? Isso tem que ser ponderado também. Quais os setores que fazem parte, então, que estão incluídas aí nessa lei? São setores dos mais diversos. Tá? Hoje, na versão atual da lei, são 17 setores. A gente tem desde setor de informática, setor calçadista, setor têxtil, construção civil. Então, assim, não existe uma definição muito clara. E mesmo na legislação, mesmo na lei, a gente não tem uma justificativa muito clara do porquê esses setores e não outros setores, né? Parece ser muito mais uma questão de articulação política, a meu ver, né? É possível que exista um motivo não divulgado, né? Mas a princípio parece ser uma questão de articulação política. Eu tenho desde setor industrial, setor de serviço, existe basicamente de tudo ali dentro. Na prática, como o trabalhador seria afetado? Ele não seria. Não. Ele não seria, porque o que está se discutindo, pelo menos quando a gente fala da desoneração da folha nesses moldes, aliás, existem várias propostas, tá? Existe desde a discussão sobre algo que vincule só a contribuição patronal, ou seja, a parcela que o empregador paga de contribuição previdenciária na contratação, enfim, até um outro modelo que está sendo proposto também, que envolve modificar o próprio INSS, a própria contribuição paga pelo empregado. E aí a ideia que foi veiculada é trazer uma progressividade que ia até 9% ao invés dos 11% atuais. Né? Se é suficiente ou não para poder cobrir os custos da Previdência, aí é algo que a gente precisa entender os cálculos atuariais que o governo está fazendo. Né? E é importante que isso aconteça para que a gente não tenha que rediscutir uma reforma tributária ampla daqui a 2 anos. Né? Na opinião do senhor, essa mudança, essa nova lei, ela vai ajudar, então, a diminuir o índice de desemprego no país? Ou isso não muda muita coisa? É difícil dizer. Né? Ela pode ajudar, né? Na medida, e se eu tenho uma empresa que ela literalmente só não está contratando mão de obra adicional por conta do custo previdenciário, provavelmente isso vai ser um alívio e pode significar para esse setor, para essa empresa, a possibilidade de novas contratações. Né? Agora, se essas empresas não estiverem contratando por conta de um cenário mais macro, então porque não existe perspectiva de venda, porque não temos uma situação consolidada em termos de política econômica,
ou porque aquele setor está sofrendo com concorrência tecnológica ou algo do gênero, tende a ser inócua. Né? Então, assim, é difícil dizer. Na verdade, a gente só vai conseguir medir os efeitos de verdade de uma situação dessa em termos de empregabilidade ao conjugar no tempo, e isso no futuro, né? Tanto a desoneração com o aumento da atividade econômica. Agora, uma coisa não é gatilho de outra necessariamente. Né? Então, é difícil dizer. A expectativa é essa. Agora, se na prática isso vai acontecer ou não, é indefinido. Minha opinião pessoal, parece que não é exatamente isso que é o problema. Né? Eu entendo que toda exoneração de folha é importante, a meu ver. Porque, de fato, qualquer empregador, quando vai contratar qualquer pessoa, o cálculo não é em relação a só o salário que a pessoa recebe. Mas é o quanto ele custa. Você já computa, né? O custo inteiro. Sim. E o custo inteiro compreende o FGTS, compreende o INSS, patronal, compreende todos os custos, sistema S e por aí vai. É então, quase que o dobro, né, do salário, né? O cálculo é 2,5, são 2,5 vezes. Tá mais ainda do que... Aproximadamente. Então, imagine só, se você está falando que o empregado custa 2,5 vezes que ele recebe, isso significa que, caso não houvesse esse 1,5 adicional, ele poderia ter um colega ganhando a mesma coisa que ele. Entendi. Agora, para isso, a gente precisa discutir como é que funciona a Previdência. Também. Já é uma outra questão. E aí vira uma outra questão, né, ao mesmo tempo. Então, assim, é difícil dizer. Né? Eu acho que toda medida que vise reduzir o custo de empregar pessoas é bem-vinda. A questão, para mim, é qual será a contrapartida. Né? A questão tributária é um assunto que precisa realmente ser abordado e mudado. Né? As empresas mesmo, elas não aguentam muitos anos por conta da tributação, fecham, falem, outras se mudam, né? Dependendo das cidades, isso faz com que empresas internacionais também não venham. E o que fazer então, né? Se essa medida ela não é tão, a sua opinião, não é tão viável quanto deveria ser e com tanta eficácia, o que é o ideal? Então, existe toda uma questão do que é mais danoso. Se é o pagamento do tributo, ou seja, do valor dos tributos, ou que se custa mais o custo de compliance, né, que se chama, que é o custo de pagar o tributo, ou seja, o que eu tenho que fazer, que estrutura eu tenho que montar para poder pagar esses tributos. Né? Veja, em uma empresa, uma indústria grande, etc., é muito comum que o departamento fiscal dessa empresa seja um dos maiores setores da empresa. Né? Por quê? Porque é muito complexo o modo como eu preciso pagar os tributos. Né? Eu acho que a discussão tem que ser um pouco mais ampla. A gente precisa rediscutir o modo como a gente financia o Estado. Né? A gente precisa entender, por exemplo, eu acho que discutir pontualmente cada tributo ou cada medida tende a não ter um bom resultado. Não dá para discutir, por exemplo, tabela progressiva de imposto de renda totalmente desvinculado do imposto de renda da pessoa jurídica. E também não dá para esquecer da parte previdenciária. Então, por quê? Porque no final do dia, seja de onde sair esse dinheiro, ele tem que sair. Porque ninguém... eu costumo brincar em sala de aula, que eu falo assim, olha, alguém acha que paga muito imposto? Todo mundo acho. Né? Alguém acha que deveria reduzir a carga tributária? Acho. Alguém quer menos escola? Não. Alguém quer menos saúde? Não. Alguém quer menos segurança? Não. Então temos um problema. Porque a gente quer ter menos receita e mais serviços. Que daí a conta não fecha mesmo. E aí a conta não fecha.
E aí existe um comportamento muito típico do ser humano, que isso não é uma questão brasileira, tá? Isso no mundo inteiro é assim, que todo mundo pega e fala, não, mas espera aí, mas você quer tirar de mim? Por que não tira do outro? Né? Então, cada pessoa, na verdade, acaba olhando muito, acha a sua carga tributária muito alta e acha que existe um vizinho, que tem uma grama mais verde, que poderia contribuir mais. Né? E aí surgem as discussões sobre imposto sobre grandes fortunas, CPMF e por aí vai. Né? Então, eu, na verdade, eu gostaria que a gente tivesse uma discussão um pouco mais ampla para entender quais seriam os meios de subsidiar esses serviços públicos, até entender esses serviços públicos todos, em que medida eles têm que ser tão amplos, e eu digo, estou falando em amplitude e não em qualidade. Certo. Tá? Porque a gente fala do SUS, por exemplo, acho que a gente não vai postular aqui que o SUS tem uma tendência de primeiro mundo. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem coberturas muito amplas. Né? Demora, tudo isso é verdade. Mas a cobertura é ampla. Será que isso é bom? Será que, de repente, tendo uma cobertura um pouco menor e liberando as empresas privadas para poder, os planos de saúde, para que eles também não tivessem uma cobertura tão ampla? Por exemplo, uma conta simples, né? Se eu preciso, como seguradora, cobrir desde o Band-Aid, né, até o tratamento de câncer, o meu custo daquele plano de saúde vai ser considerando a coisa mais complexa que eu posso fazer. Sim. Tratamento de câncer, faz o preço aumentar. Talvez fosse o caso de a gente ter uma legislação um pouco mais permissiva para que as pessoas pudessem ter o atendimento com um preço mais baixo, das coisas mais simples, mais rotineiras que elas têm, né, que é o pronto-socorro e por aí vai, né, sem as coisas mais complexas. Enfim, acho que tudo isso tem que ser discutido. Por isso que a gente fala, por exemplo, na discussão um pouco mais ampla de reforma tributária, que não é discutir o tributo só, a gente tem que rediscutir o Pacto Federativo. A gente precisa discutir quem é responsável por o quê, em que amplitude, né, para poder saber quanto isso custa, para saber quanto que eu tenho que arrecadar, para poder cumprir com essa obrigação. E aí a coisa fica mais complicada ainda. Quando você olha para a distribuição das despesas dos entes todos, estados, municípios e União, e a gente descobre que mais da metade de toda a arrecadação é para custeio da própria máquina. Sim. Então, assim, sobra muito pouco dinheiro para ser investido em outras áreas. Isso quer dizer que não tem que ter servidor público? Não, não é isso que eu estou postulando. Só que que está desbalanceado a proporção entre o que serve para financiar, para custear só a rodagem da máquina e aquilo que é investido, né, revertido para a própria população como serviços públicos, isso está desbalanceado. A economia, ela, tanto né, do país quanto em casa, né, a doméstica, ela funciona da mesma maneira, né? É uma questão de uma bola de neve. Se você não administrar as entradas e saídas, gastos, vira uma bola de neve. A gente está vivendo isso, esse colapso. A gente está vivendo isso há muito tempo. A verdade é que isso não é uma coisa recente. Né? Isso é um problema que está se arrastando há décadas no Brasil. Né? A gente não chegou nessa situação de repente. Né? E isso não é culpa especificamente, pelo menos no meu modo de enxergar, de nenhum governo em particular. Isso é algo que aconteceu ao longo de vários anos, de várias décadas, que vem de antes da Constituição, aumentou a Constituição, é verdade, mas que vinha desde antes. Né? E a única diferença entre aqui esse exemplo que você colocou, que é um exemplo muito pertinente da economia doméstica, em relação a como se lida com essa questão dos custos e despesas no âmbito do ente governamental, é que na sua casa você simplesmente fala, olha, a partir de amanhã não tem aula de inglês. A partir de amanhã a gente não vai mais comprar a carne mais cara. A gente vai comprar uma carne um pouco mais barata, é tudo carne, é tudo bem. A gente prefere a outra, mas vai ter essa porque não dá para gastar. No âmbito das despesas governamentais, todas elas são legisladas.
Então, eu não tenho essa flexibilidade de corte de despesas tão grande. Eu não consigo chegar e olhar, por exemplo, para qualquer ente e falar o seguinte, olha, é muito gasto com folha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou demitir metade, não está mais barato. Não pode, você não pode fazer isso, porque tem lei que proíbe que isso aconteça. Não vou entrar no mérito se isso é bom ou se é ruim, mas que é assim é. Mesma coisa com as despesas. Né? Eu tenho uma vinculação de despesas em vários setores, que inclusive leva a... Isso é uma coisa que foge um pouco do dia a dia das pessoas. Né? Isso leva a situações bastante estranhas. Do tipo, eu sou uma autarquia, ou uma empresa de economia mista, alguma coisa do tipo, e eu tenho lá um orçamento. O que acontece? Se eu tenho um orçamento de 1.000, ainda que eu não tenha despesas de 1.000, eu vou dar um jeito de gastar esse 1.000. Por quê? Porque se eu gastar 700, no ano seguinte vão me cortar 300. Então, bem, então você não precisa de 1.000, você precisa de 700. Então, para poder não haver o corte de repasse, na prática, isso acontece em muitos lugares, a gente se força o gasto para que não se perca o orçamento. Né? Então, é um ciclo vicioso que vai sendo estabelecido e que é muito difícil de romper, porque existem amarras legais que travam esse assunto. E aí eu queria até cumprimentar a TV Alesp nesse sentido, porque o que vocês estão fazendo com essa série de notícias, essas várias pessoas entrevistadas, tem um caráter educacional muito importante. Né? A gente nunca discutiu tanto direito tributário, né, no âmbito público, e eu acho que isso tem que ficar cada vez mais amplo, porque é uma discussão técnica? É, mas a gente precisa pelo menos explicar para as pessoas o porquê as coisas acontecem, quais são os efeitos previstos e por aí vai, para que a gente possa ter uma educação fiscal e ter uma discussão um pouco mais rica. Né? Então... as pessoas precisam entender o que pode, o que não pode, né? Como o senhor disse mesmo, que existem algumas empresas que, por conta da legislação, né, não podem gastar menos. Né? Isso o que parece contra-intuitivo, né? Uma coisa estranha. É muito estranho mesmo. Bom, o senhor acha que essa lei ela caminha para aprovação? O senhor acha que ainda pode haver, então, uma mudança nela? Olha, eu admito que eu sou um pouco cético. Tá? Eu sei que já existe uma proposta do deputado Baleia Rossi, que está bem adiantada na Câmara. Mas, ao mesmo tempo, a gente também sabe que virá uma outra proposta. Né? A gente já sabe que isso vai acontecer. Essa discussão, infelizmente, está deixando de ter um contorno técnico para ter um contorno de queda de braço político. Então, assim, eu acho que no final do dia a gente vai ter a postergação dessa discussão, o que pode ser bom. Porque ao mesmo tempo que eu considero urgente que a gente faça uma reforma do sistema tributário, não é qualquer reforma que é boa. A gente já fez reforma de supetão no passado, que tiveram um efeito mais danoso do que benéfico. Então, qualquer reforma que vai mexer profundamente com as raízes, as estruturas do sistema tributário, tem que ser muito bem pensada, para que a gente não dê que o tiro não saia pela culatra. Isso aconteceu, por exemplo, com PIS e COFINS, em âmbito federal. Lá no começo, só existe o PIS, é uma alíquota pequenininha, menos de 1%, tal, é sobre receita, mas é pouquinho. Tem muito mais um caráter de controle do que de arrecadação. Bem, hoje existe PIS e COFINS e no regime não cumulativo é 9,25% da receita bruta. Então, veja, a capacidade de escalar a tributação, ela sempre existe. Então, a gente tem que pensar muito bem no que a gente vai fazer. Acho que essa é uma das críticas mais, dentre várias, que a proposta de uma CPMF nova, por exemplo, sofre. Existe um ceticismo do empresariado, porque, qual que é o ponto, né? A proposta é a seguinte, olha, é uma alíquota de 0,4%.
Então é um negócio que você não vai nem sentir isso no seu dia a dia. Pode ser verdade. O problema é que a gente não sabe se vai ser 0,4 para sempre. Se vai ficar fixo. Isso foi 0,4 hoje, amanhã pode ser 1, depois pode ser 1,5, depois pode ser 2. E essa desoneração vira uma oneração com um tributo que é muito indutor da economia, ele acaba tirando a neutralidade das relações econômicas, porque as pessoas... A gente já viveu isso, né? O imposto do cheque. Uma época em que as pessoas evitavam ao máximo descontar um cheque. Então, o cheque ficava... Uma época que as pessoas usavam cheque, né? A gente ficava passando o cheque de uma pessoa para outra sem descontar para não pagar CPMF. Né? Então, a gente já viu isso acontecer. Assim, o que me surpreende um pouco nessa discussão é isso ser trazido sem considerar o histórico do que já aconteceu, sabe? E isso me surpreende bastante. Bom, professor, a gente chega no final do programa. Muito obrigada, então, por essa aula mesmo, né? Ficou tudo muito claro e esperamos o melhor. Vamos torcer, né? Agora é com eles. Verdade. O programa em discussão especial fica por aqui. A gente se vê na programação da Rede Alesp e no canal da Rede Alesp no YouTube. Segue a gente lá. Tchau, tchau.